Três razões porque Deus isola os escolhidos. De repente eu estou falando com uma pessoa que é escolhida de Deus, que está aqui, que Deus colocou aqui. E você não sabe a razão, o porquê que Deus te isolou. Te isolou de amigos, te isolou de conexões, te tirou para fora de um meio que você estava, fez você levantar de certas mesas. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que se levantou contra você, mas de repente você se encontra sozinho. E se eu disser para você que esse momento que você está vivendo é um momento de preparação para algo infinitamente maior do que você imagina. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3 que Deus tem preparado coisas para nós infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Muito maior do que nos seus melhores sonhos, Deus tem um propósito. E essa palavra de hoje é uma resposta para você, que está sendo desafiado e que está querendo talvez sair de uma direção de Deus ou sair de um propósito de Deus, e Deus está falando com você agora. Toda vez que Deus quiser trazer uma mudança na nossa vida, vai ser desafiador. Por isso eu quero pedir para você, se você entrou aqui nessa palavra, é porque o Espírito de Deus trouxe você para lhe responder 3 razões porque que Deus isola quem Ele escolhe. 3 razões. Eu quero pedir para você, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque aqui você vai ter muita resposta de Deus. E no final, eu quero fazer uma oração por todo aquele que está enfrentando um grande desafio na sua vida, por todo aquele que está perplexo, por todo aquele que está desorientado e que precisa de uma palavra de Deus. No final aqui dessa palavra. Amém? Eu quero ler um texto para você, que é Mateus capítulo 22, verso 14, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu vou repetir. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma das razões do porquê Deus ele isolou você de certas pessoas, sabe o que é incrível? Quando Deus nos isola, Deus não permite que você se conecte com certas pessoas. Ele não permite também que você entre em certos ambientes. Porque nesse tempo que você está isolado, que você está se sentindo sozinho, Deus está preparando você. Preparando para você não depender das pessoas, para você depender dele. Deus está lhe preparando emocionalmente. Deus está lhe preparando espiritualmente. Deus está preparando a tua família também. Ou seja, existe todo um trabalhar divino na sua vida. Isso se chama preparo. Você sabe que nenhum soldado vai para a guerra sem treinamento. Existem projetos grandes envolvendo o teu nome. Existem coisas que você não imagina. É por isso que Deus está lhe preparando. É por isso que Ele tem permitido, inclusive, que você, sofra perseguições. Você aprenda a administrar o pouco. É por isso que Deus está permitindo, nesse exato momento, que algumas pessoas não te ajudem. E os grandes homens, aqui vai uma chave poderosa para a sua vida. Os grandes homens que foram levantados por Deus, todos eles enfrentaram a solidão. Todos eles enfrentaram o abandono, a traição. Enfrentaram os dias maus, os dias que eles choraram e não tinha ninguém para enxugar as suas lágrimas. Todos os grandes que foram levantados por Deus, preste atenção nisso, eles viram pessoas que podiam ajudá-los
mas eles não foram ajudados. E eles aprenderam a depender de Deus. E aqui vem a segunda razão. A segunda razão do porquê Deus te isolou é porque Deus quer uma dependência tão grande nele, que você dependa da resposta de Deus, que você dependa da provisão de Deus, que você dependa do cuidado e da proteção de Deus sobre a tua vida, e que você dependa de uma palavra de Deus para o teu futuro. Exatamente, precisamos depender de uma palavra de Deus. E uma das coisas que Deus falou comigo, até recentemente, é que a falta de discernimento em relação ao nosso futuro nos impede de entender as conversas que Deus tem com a gente. Eu vou repetir. A falta de discernimento e de visão em relação ao futuro nos impede de entender, de discernir o que Deus está conversando com a gente agora. A gente não entende o que Deus está falando agora porque não conseguimos ver o que Ele está guardando para nós no futuro. É que nós pensamos que o caminho que nós estamos agora, a direção que nós estamos agora, é uma direção para toda a vida. Quando na verdade, Deus é um Deus dinâmico e Ele trabalha com cenários, Ele trabalha com movimentos. E muitas vezes Deus, Ele nos revela algo e às vezes a gente não entende a totalidade do plano de Deus naquilo. Não entendemos a totalidade de Deus. É por isso que ficamos muitas vezes, perdendo tempo com certas coisas que não deveríamos perder tempo. E a terceira razão porque Deus isola os escolhidos, e antes de eu falar da terceira razão porque Deus isola os escolhidos, eu gostaria muito que você não perdesse a oração de hoje das 18 horas. Eu tenho uma palavra para liberar, que vai abençoar a tua vida tremendamente. Também quero convidar você que hoje nós vamos estar liberando um podcast exclusivo do sobrenatural de Deus em meio ao natural. Como que Deus, abriu a visão espiritual de um médico quando ele estava tentando trazer um paciente à vida novamente. Ele já estava há mais de 30 minutos tentando, trazer o paciente de volta. Bom, tudo isso, e nós vamos falar sobre vários temas espirituais junto com o médico, e isso é exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. Se você não é meu aluno ainda, você pode ir lá no meu site www.vinicius07.com.br e se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. Tenho certeza de que se você se tornar nosso aluno, você vai ver grandes coisas, sendo, eu posso dizer, vistas e claras diante de você, porque é isso que nós precisamos, de discernimento espiritual. Eu convido você a compreender um pouco mais as coisas espirituais, certo? A terceira razão porque Deus isola os escolhidos é para levantá-los. Exatamente. Deus isolou porque Ele estava preparando, depois levou para a dependência e então depois Deus os levanta. Se você olhar para Davi, foi exatamente isso que ele viveu. Deus o isolou da família, Deus o isolou depois do seu rei, da sua autoridade, Deus o isolou do seu melhor amigo e Deus fez tudo isso porque queria uma dependência de Davi, queria que Davi aprendesse a andar com Deus e depois veio a exaltação, certo? É por isso que Deus isola muitas vezes os escolhidos, porque Deus está preparando algo na vida daquela pessoa e algumas pessoas não podem estar por perto quando isso acontecer. Esse é um segredo de Deus. É por isso que Ismael não pôde ser criado com Isaac. Ismael não pôde ser criado com Isaac. Porque o que Deus havia reservado para Isaac tinha que ser longe de Ismael. É por isso que Deus permitiu certas coisas de acontecer ali na família de Abraão. Gente,
Eu digo para você, nós temos que ter mais conhecimento da direção e da vontade de Deus. E quando isso acontecer, então nós viveremos o extraordinário e os milagres de Deus. Amém? Eu quero orar por você, como eu disse. Eu quero orar por você, eu quero fazer uma oração, certo? Por você que está vivendo um desafio, que está buscando uma resposta do Senhor para a sua vida, permita-me orar por você no nome de Jesus. Eu quero pedir que, se Deus tocar no seu coração, de mandar essa palavra para alguém próximo de você, um amigo seu, uma pessoa que você nunca compartilhou nada da fé, mas Deus tocar no seu coração de compartilhar essa palavra, você vai compartilhar com ela. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa live. E eu sei, ó Deus, o quanto há pessoas que estão enfrentando desafios, que precisam vencer problemas, adversidades. E eu peço a Ti, ó Deus, opera um milagre na vida dessa pessoa. Intervém de uma forma sobrenatural na vida dela. Intervém de uma forma sobrenatural que toda ação contrária, que toda resistência espiritual não prospere, mas seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que a mão do Senhor esteja sobre ti, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te dê conquistas, que o Senhor abra as portas certas para você e que tudo aquilo que bloqueie o teu caminho seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Opera milagres na vida dela e que ela possa viver o extraordinário de Deus no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a você no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame da sua graça, derrame do seu favor sobre você e que você experimente dias felizes, dias do sobrenatural de Deus. Eu oro também para que o Senhor te fortaleça nesse momento e todo aquele que estiver doente seja curado no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Não esquece de compartilhar. Se não é inscrito no canal, te inscreve e que Deus te abençoe. E se você é um escolhido de Deus, fica tranquilo. Deus tem coisa muito grande preparada para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus te abençoe e até mais. 5 vozes que você nunca deve ouvir. Você tem que ter foco total na voz de Jesus Cristo. O diabo quer nos distrair. Ele quer nos tirar do nosso destino, do lugar da resposta, da porta, da oportunidade, da conexão divina. É por isso que essa palavra profética vai ajudar você a entender as vozes que você tem ouvido. Há muitas coisas que vêm apenas para nos roubar de uma direção, nos roubar de uma bênção divina, nos roubar de uma direção que Deus tem para a nossa vida. Se você está em busca de resposta, se você está em busca de direção, essas 5 vozes você nunca deve ouvir, porque essas vozes vão tentar influenciar na sua decisão. Então preste atenção nessa palavra, ela está vindo como um norte, ela está vindo para dar direção para você. Já deixa a tua curtida aqui nessa palavra, já deixa a tua curtida aqui. Eu no final vou fazer uma oração, inclusive, para que Deus fale com você e para que toda voz maldita, toda voz que não vem de Deus, ela se cale. Em nome de Jesus. Amém? Deixa a tua curtida nesse vídeo. Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, porque Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Tem alguém próximo de você que está prestes a tomar uma grande decisão, compartilha com essa pessoa essa palavra, porque isso vai ajudar ela a tomar uma boa decisão. Você sabe que uma decisão errada pode influenciar totalmente no teu destino. Uma decisão errada pode mexer no teu futuro. Uma decisão errada pode abortar projetos e sonhos que Deus tem para a sua vida. E se nós ficarmos nos distraindo, sabe, com muitas vozes, com muitas coisas, daqui a pouco nós estamos perdendo a revelação de Deus, perdendo o tempo da direção que Deus está nos dando. Então, em João capítulo 10, verso 4 e verso 5, diz assim: E depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Toda pessoa que é a ovelha de Jesus, ele é o bom pastor.
Lá em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. Toda pessoa que quer ser conduzida por Deus tem que conhecer a voz de Jesus Cristo. Isso é uma necessidade para você não cair no engano do estranho, para que você não ouça a voz do estranho. É essa voz do estranho que tenta nos sabotar. É essa voz do estranho que tira você do projeto de Deus para a tua vida. É por isso de tantas decisões erradas, porque você não conhece a voz de Jesus. E em contrapartida a isso, você segue as outras vozes. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma voz que o objetivo dela, essa voz não vem de Deus, mas o objetivo dela é fazer com que você se envolva com coisas que Deus não quer que você se envolva. Podemos chamar que essa é a voz da ocupação das coisas que Deus não pediu. Tem coisas que Deus não pediu pra gente, mas a gente quer se meter. Tem coisa que Deus não pediu pra gente, mas o homem colocou no nosso caminho, a gente se envolve, dá o tempo, dá o suor, sabe? Dá parte da sua vida para aquilo que Deus nunca chamou você. Nós não podemos nos envolver em coisas que Deus não tem para nós. Vai ser tempo perdido. E teu tempo já está destinado para algo. Teu tempo está destinado para algo. Já parou para pensar nisso? Que você está destinado para algo. Deus destinou você para coisas tremendas, sobrenaturais. Mas você tem que entender, tem coisas que Deus não quer que você se envolva e você se envolve e depois se mete em encrenca, em problema. Não é tudo que é bom que eu devo me meter. Não é tudo que, sabe, é lícito, é bom, é íntegro, mas Deus não quer a minha participação naquilo. Você tem que entender a voz da ocupação desnecessária, que é colocar uma responsabilidade que Deus não colocou em nós. Então não ouça essa voz. A voz, tudo que alguém quiser que você faça, ou que você se envolva, amigo, eu vim aqui para te apresentar esse projeto, nós vamos ganhar muito dinheiro junto aqui, deixa eu orar. E Deus vai falar comigo. E ali você pergunta para Deus, Senhor, existe propósito de eu entrar nisso? Porque nós não podemos nos mover pela segunda voz. Sabe qual que é a segunda voz? A voz da necessidade. Essa voz da necessidade é aquela voz, sabe, que ela move você porque você está precisando. Então você faz uma coisa porque precisa. Trabalha numa coisa que não quer porque está precisando. E você não vai deixar seu filho passando fome, você não vai deixar, sabe, o aluguel atrasar, você não vai deixar a escola dos seus filhos atrasar. Aí, a voz da necessidade, eu vou fazer isso como um quebra-galho. Você tem que entender que por trás de toda a necessidade tem uma instrução de Deus lhe aguardando. E o que nós fazemos geralmente? Não ouvimos a voz de Deus. Vamos rapidamente por aquela porta que entrou. E aí acabamos perdendo tempo. E eu digo mais, tem pessoas que seguem essa voz a vida inteira, a voz da necessidade. Ou seja, se movem por uma necessidade de amizade, se movem por uma necessidade de dinheiro, se movem por uma necessidade de um sonho que tem. Ei, você tem que ser guiado por Deus. Você está entendendo? Chega de você viver fora do teu destino, fora do que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas boas para a sua vida, mas você não tem que ouvir a voz da necessidade. A terceira voz que nós ouvimos muito é a voz da pressão. Essa voz da pressão é aquilo que colocam em cima de você. As pessoas querem que você tome uma decisão, elas querem que você decida. Não, você tem que decidir, você tem que tomar uma decisão, e é agora, e é já. E você não pode deixar sem me responder, e é hoje, e é agora, e é desse jeito. Ei, decida orar, se colocar diante de Deus, decida tirar um tempo, reservar um tempo para buscar a direção de Deus. Você não tem que ser pressionado. Deus falou comigo há alguns anos atrás, e Deus me disse que naquele ano
Eu iria ser muito pressionado, e realmente eu fui. Eu vou dizer, tem pessoas que colocam o pé no nosso pescoço e dizem: você tem que decidir, você precisa decidir, você tem que fazer tal coisa. Ei, você tem que ouvir a Deus primeiro. Você não vai vender porque estão lhe pressionando. Você não vai comprar porque estão lhe pressionando. Você não vai fazer essa viagem porque estão lhe pressionando. Você precisa ser dependente da voz de Deus e não da voz da pressão. Essa voz da pressão estraga a vida da gente. E que Deus te livre de viver debaixo da pressão quando você estiver muito pressionado e, sabe, estão tentando esmagar você e querem que você decida, vá orar. Vá orar, entre no seu quarto, feche a porta como Jesus ensinou e ali fale com seu Pai Celestial e diga: Pai, estão querendo que eu decida? Estão querendo que eu tome uma decisão? Me mostra, me revela, me dá direção, Pai. E o Pai vai te revelar, o Pai vai te mostrar, o Pai vai te dar a direção. Amém? A quarta voz que nós não devemos ouvir é a voz da crítica e a voz da acusação. A Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é Satanás. E aqueles que se colocam como acusadores estão fazendo a obra do diabo. Nós vivemos num mundo que é crítico. As pessoas se importam demais com a vida umas das outras. Sempre vai ter alguém para apontar o dedo para você. Sempre vai ter alguém para te acusar. E quanto mais você prosperar, e quanto mais você for levantado por Deus, e quanto mais Deus te abençoar, e quanto mais a tua empresa crescer, e quanto melhor ficar a tua família, e quanto mais títulos teus filhos tiverem, quanto mais troféus, mais medalhas você adquirir na vida, mais críticos e acusadores você vai ter. Mas eles não estão fazendo a obra de Deus, eles estão fazendo a obra de Satanás. O acusador dos nossos irmãos é Satanás. E eu vou dizer uma coisa para você: nossos ouvidos e nosso coração não ficam bem quando a gente ouve fofoca, quando a gente ouve crítica, quando a gente ouve acusação. Isso é um clima do inferno, é um ambiente de terror. Você não pode ficar ouvindo essas coisas. Saia dessa voz de acusação. Saia, não deixa isso entrar dentro de você e ficam lhe culpando por algo e ficam dizendo que você perdeu e que você perdeu e que você tomou uma decisão errada. Você já se arrependeu? Você se arrependeu de andar com certas pessoas? Você se arrependeu de fazer certos negócios? Você se arrependeu de trilhar certos caminhos? Pronto. Se arrependeu? Não vai mais fazer? Então está perdoado por Deus? Não deixa mais essa voz acusadora ficar perturbando você, ficar te incomodando a todo momento. Você precisa da opinião de Deus sobre a sua vida. É isso que importa. E para encerrar, e antes de falar da quinta voz, que você não deve ouvir, e eu já vou orar por você, eu gostaria que você conhecesse meu site, www.profetavinicius17.com.br. No meu site tem todos os nossos livros, ensinando você a ouvir a voz de Deus. E convido você também a participar das nossas orações, às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, que tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Vem orar conosco, entra numa vida de oração, você vai ver como vai fazer bem para você e para sua família. Amém? E não esqueça de deixar a tua curtida aqui nesse vídeo e de compartilhar com outras pessoas. E a quinta voz que nós não devemos ouvir é a voz do cansaço. Quando estamos cansados e fatigados, vêm aqueles pensamentos, sabe, de desistir de algo. E isso é a voz do cansaço. Porque quando o cansaço ele está muito forte, vem uma depressão sobre você, vem uma tristeza. A Bíblia diz que isso aconteceu com o profeta Elias. Ele, mesmo sendo ungido, mesmo tendo dom, ele estava cansado, muito cansado. E a voz do cansaço vai tentar te desestabilizar. A voz do cansaço vai fazer você, sabe, largar coisas que Deus não disse para você largar. Por isso, não tome decisões quando estiver cansado. Não tome decisões, deixa para depois. Depois você decide, mas não agora. Eu deixo essa palavra ao teu coração, no nome
de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você agora. Permita-me orar por você, para que você ouça a voz de Jesus quando você estiver extremamente sem direção. E até mesmo quando não estiver extremamente sem direção a todo momento, leia a palavra de Deus. Peça uma palavra para Deus, ore, e Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. A voz de Jesus sempre quer nos levar para frente. A voz de Jesus quer sempre nos desviar do mal. A voz de Jesus você tem que conhecer, porque é uma voz mansa, é uma voz de cuidado, é uma voz de amor. Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e dá vitória para ela. A minha oração neste momento é para que o Senhor visite essa pessoa. Senhor, fala com ela e que toda voz negativa, a voz maligna silencie totalmente. Eu oro para que toda opressão espiritual que essa pessoa esteja sentindo, essa opressão seja removida, todo cansaço, toda carga negativa, todo peso, toda opressão sai em nome de Jesus. E que essa pessoa só ouça uma voz, a voz de Jesus, a voz da palavra de Deus, a voz da direção do Espírito Santo, falando com ela e guiando ela. Em nome de Jesus, eu te abençoo, abençoo tua casa e abençoo tua família. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, escreva aqui nos comentários. Vou ouvir a voz de Jesus. Escreve aí, vou ouvir a voz de Jesus. Só a voz de Jesus eu vou ouvir. Que Deus te abençoe. 18 horas temos nossa oração aqui, eu aguardo você. Deus te abençoe. 6 sinais que você foi marcado por Deus para algo grande, para algo poderoso. Muitas vezes os sinais que Deus dá, há pessoas que não conseguem identificar, mas esses sinais são sinais da grandeza de Deus. Eu creio que dentro de cada ser humano há um potencial incrível. Deus tem um plano para você extraordinário, mas se você não perceber que você foi marcado por Deus, se você não perceber que Deus, Ele sinaliza para você o caminho do seu propósito, o caminho do seu destino, você pode perder de viver o que Deus tem para a sua vida. Você sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus? Esse é um ditado errado. Sabe por quê? Porque existe um caminho certo para você chegar a um destino. E se você quer chegar ao destino que Deus tem para você, isso não vai acontecer, sabe, de qualquer maneira. Você tem que perceber o que Deus tem para a sua vida. Eu acredito que pessoas podem ter muito sucesso em uma área e nunca terem sido chamadas para aquilo. Eu acredito que Deus tem um plano infalível. Deus tem um propósito incrível com cada pessoa. E se você quer descobrir o seu propósito, você precisa prestar atenção nos sinais que Deus tem dado para você ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9, e eu quero ler esse versículo para você, diz assim, preste atenção, porque você foi chamado por Deus para algo grande. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você. Deus chamou você das trevas para a luz. Através de Jesus Cristo, você pode viver o incrível aqui nessa terra. E quando você conhece a Jesus e começa a andar no propósito dele, ele vai apresentando para você o seu destino. Ele vai apresentando para você o seu propósito. Todos os planos que você tinha antes de conhecer Jesus, todos os projetos que você tinha antes de conhecer Jesus, você vai ter que comparar esses planos e projetos com os planos de Deus. Sabe, gostaria eu de ter acesso ao caderninho de Deus, podemos dizer assim de maneira simples, para ver o que é a vontade de Deus para a minha vida e o que não é a vontade de Deus. Ainda que a palavra de Deus ela me instrua a caminhar pela vontade de Deus, existem fatos do nosso propósito, do nosso destino, que são um mistério. Por exemplo, o que você vai fazer, as pessoas que você tem que se conectar, as portas que vão se abrir, o que são portas de Deus, o que não são portas de Deus, para onde eu irei, segundo o propósito, segundo o destino que Deus tem para a minha vida. É isso.
E se você é uma pessoa marcada por Deus, você vai ter alguns sinais, uns sinais que Deus vai dar. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que quando ele veio a esse mundo, ele foi perseguido. Ele foi, eu posso dizer, rejeitado pelos homens. Eu já posso identificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, toda pessoa que Deus marcou ela, que Deus tem um propósito na vida dela, o inimigo vai tentar ceifar a vida dela. E muitas pessoas relatam, e não é de hoje, que o inimigo tem tentado tirar a vida dela. Inclusive, há pessoas que escapam da morte uma vez, escapam duas e depois acabam morrendo. E você vê que aquela pessoa, mais do que a maioria, ela teve mais, eu posso dizer, incidentes na vida. E claro, talvez você diga assim, não, mas de certo havia um plano para essa pessoa morrer, é por isso que ela estava tentando escapar. E eu digo para você ao contrário. Deus tinha um grande plano para a vida daquela pessoa. E se ela percebesse isso, ela ia buscar ajuda em Deus para sair das mãos do inimigo, para fugir, sabe, do laço do diabo. Eu acredito que pessoas podem partir prematuramente aqui dessa terra. Deus tem um grande propósito. É claro que pessoas podem partir antes, certo? Às vezes o plano de Deus, Jesus morreu com 33 anos e meio, mas ele cumpriu o seu propósito. E a minha oração é para que eu consiga cumprir o propósito de Deus aqui na minha vida, independente da idade que o Senhor me chamar. E você tem que entender isso para você. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que foi marcada por Deus para algo maior, o inimigo vai tentar tirar a vida dela. De alguma maneira ele vai tentar ceifar, certo? E é por isso que você precisa andar pelo propósito de Deus, porque no propósito existe uma proteção diferente sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar em um lugar onde a presença de Deus está. Habitar no propósito de Deus, aonde Deus determinou para você. Aí vai ter segurança e vai ter livramento para a sua vida. A segunda coisa, que eu acredito que é um sinal de uma pessoa que é chamada por Deus para coisas maiores, é a perseguição. Tem gente que relata que desde criança sempre foi muito perseguido através da inveja dos colegas, através, muitas vezes, na escola, no trabalho. Essa perseguição é sinal de que existe algo na sua vida que está incomodando a vida de outras pessoas. Tem gente que carrega algo tão grande, tão poderoso de Deus, mas ele mesmo não vê. Ele mesmo não identifica o que carrega da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi extremamente perseguido. E um detalhe, se você olhar para Jesus, você não entende a perseguição. Por quê? Ainda que, claro, ele pregava algumas coisas que os religiosos, sabe, eles não queriam aceitar. Nós sabemos que existe um combate aí da luz e das trevas, mas Jesus fazia o bem para as pessoas. Jesus fazia o bem, ele curava os doentes, sabe? Ele não era um tumultuador, ele não era um agressor, não. Jesus, ele fazia o bem, ele pregava a palavra para as pessoas, ele curava os doentes, ele se aproximava dos leprosos, sabe? Ele era alguém amoroso, ele era um ótimo líder e trazia palavras de vida. Então, sabe, a perseguição que havia contra ele, nós sabemos, né, do que agia por trás, e era isso que incitava os homens contra Jesus. Então, perseguição. Perseguição é um sinal de que você carrega algo grande e tremendo da parte de Deus. A terceira coisa é a inveja. Por mais que você seja uma pessoa, sabe, simples, talvez você não seja uma pessoa que ostenta, mas você sempre foi muito invejado. E algumas pessoas relatam isso desde a sua infância, uma inveja muito grande, sabe, que daí não é só a perseguição, é também a inveja. Tudo que você faz, mesmo que você faça e sempre, sabe, as coisas não querendo um reconhecimento, você chama atenção.
E isso é uma graça que Deus colocou sobre a tua vida. Eu não creio que isso é uma maldição. Eu creio que isso é uma bênção, porque você carrega algo de Deus, mas que você ainda não identificou, certo? A Bíblia diz que invejavam Jesus muito. Invejavam ele porque ele estava sempre rodeado de pessoas. Jesus tinha certos acessos que os líderes religiosos não tinham. E seu ministério crescia e falavam muito. A Bíblia diz que a fama de Jesus era célere, ou seja, ela ia muito longe, ela alcançava muitas pessoas. Então é isso que eu quero dizer para você. Toda pessoa, que é marcada por Deus para coisas grandes, toda pessoa que é marcada por Deus para coisas grandes, essa pessoa, ela vai ser invejada. Essa pessoa vai ser invejada, essa pessoa vão invejá-la de uma forma diferente. O quarto sinal de uma pessoa que tem esse chamado maior por Deus, é marcada por Deus para coisas maiores, ela é uma pessoa que faz tudo com extrema excelência. Extrema excelência. E um detalhe, ela faz tudo com excelência de acordo com as possibilidades dela. Porque a excelência não é você fazer as coisas com um material mais caro ou você fazer com a maior riqueza do mundo, não. A excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. E toda pessoa que é marcada por Deus, tudo que ela faz é com excelência. O trabalho dela é com excelência, sabe? As coisas que ela tem, ela cuida. Ela é excelente naquilo que ela faz. Por quê? Porque isso está sobre ela. Isso eu posso dizer que é uma característica de Deus na vida dela, a excelência. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Ou seja, tem uma essência de Deus muito forte na vida daquela pessoa. Tem uma essência de Deus, levando ela, sabe, não ao perfeccionismo, mas à excelência. É fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos. O quinto sinal de uma pessoa que é marcada por Deus são sonhos e visões proféticas, onde Deus fala com ela muito através de sonhos. Inclusive, ela tem sonhos proféticos, Deus dá revelações para ela. Ela já teve visões, certo? Esse quinto sinal geralmente está ligado a pessoas que vão ter uma grande influência no mundo, pessoas que vão impactar, pessoas ou que serão pessoas de autoridade ou serão pessoas que são como embaixadores de Deus aqui nessa terra para levar a palavra, para levar muitas vezes a música, a arte para frente, enfim, são pessoas que Deus vai usar de uma maneira diferente. E antes de eu falar da sexta coisa, eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live que você já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Deus tem um propósito muito grande com a tua vida. Se você chegou até aqui, se algum desses pontos aqui é familiar a você, Deus colocou algo sobre a tua vida e você precisa descobrir. E daí você me pergunta, e como eu posso descobrir isso? Você pode se aproximar do Espírito Santo e você pode andar no profético. Andando no profético, muitas coisas vão se abrir na sua vida. Você vai ver o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida a partir do momento que você se aproximar, dele, que você se aproximar do propósito dele. Inclusive, nós temos a Academia Kingdom Global, que é uma escola online para você poder aprender o profético online de casa. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você quer participar da nossa Academia Kingdom Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O profético vai ajudar vocês muito no destino de vocês. Porque ele vai abrir a sua visão para coisas que você não enxergava antes. Então caminhe no profético. Amém? Bem, e a sexta coisa eu poderia enumerar mais coisas, mas eu acredito que isso é muito importante. A sexta coisa, o sexto sinal de que uma pessoa foi marcada por Deus, ela sonha muito, mas eu não estou falando agora dos sonhos que vêm quando você dorme. Ela tem dentro dela um desejo de realizar coisas maiores. E isso não é, ganância, isso não é uma ambição ruim, não, mas ela tem o desejo dentro dela de realizar coisas maiores, de ajudar pessoas, de construir algo, poder dar emprego para as pessoas.
de poder realizar algo grande para Deus. Ela é uma sonhadora, ela é uma sonhadora. Ela sonha, ela vê as coisas de uma maneira diferente. Só que muitas pessoas, quando têm esse sexto sinal, eles enveredam para o caminho do empreendedorismo e muitas vezes para o caminho também do egoísmo, vivendo apenas para si. E quando na verdade se trata de algo muito maior. É claro que esse sexto sinal é uma força motriz dentro da pessoa, é algo que Deus colocou dentro dela de conquistar, de ter, de avançar. E isso é uma coisa de Deus. Só que se isso não for direcionado pelo Espírito Santo, vai levá-la por caminhos errados. É por isso que tudo que Deus coloca na nossa vida só vai ser direcionado da maneira certa pelo Espírito Santo, ouvindo a Deus na palavra. Eu creio que Deus tem um grande chamado na tua vida. Há um grande propósito de Deus aí para você, mas você precisa estar próximo o suficiente do Espírito Santo para aprender, sabe, a entender as sinalizações de Deus na tua vida, certo? Não tem ninguém nessa terra que vai ajudar você a compreender o seu destino como o Espírito Santo. Amém? Deixa eu orar por você, permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. E depois dessa oração, eu tenho mais um pedido para você. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que é marcada por Ti. Eu oro para que toda inveja e perseguição contra eles cesse. Que o Senhor os cubra com o Teu precioso sangue e dê vitória a eles. Que nenhum mal possa resistir ao Teu filho, à Tua filha, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, assim como Jesus crescia, diante de Deus e diante dos homens. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça essa pessoa e para que ela conheça o seu destino. Abre para ela a sua visão, Pai, para que ela compreenda o Teu plano e o Teu propósito. Livra ela de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção sobre ela, eu peço a Tua bênção sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja curado, no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu tenho um pedido para você. Qual que é o pedido? Se você identificar que você é uma pessoa chamada por Deus para coisas maiores, então não pare por nada. Não pare por nada e corra para Deus. Mergulhe em Deus para você conhecer o seu propósito e o seu destino. Amém? Compartilhe agora com 7 pessoas essa live. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Tem coisa muito grande aí. Que Deus te abençoe. Até mais. Deus é o nosso refúgio e força, uma ajuda sempre presente em apuros. Salmos 46, verso 1. Hoje eu quero declarar 7 orações proféticas em favor da tua vida, em favor da tua casa, para que todo tipo de amarra espiritual que possa estar, de alguma maneira, oprimindo o teu lar, seja cancelada. Ore comigo essa oração e repita ela por alguns dias, em favor da tua família, em favor do teu lar. Eu creio que essa oração vai dar muitos testemunhos para a glória de Deus. Muitas pessoas têm sido curadas através das orações. E a minha oração por essa oração é que o Senhor traga grandes testemunhos para a glória dele, em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, venho diante do Senhor, reconhecendo a necessidade da ajuda e proteção sobrenatural sobre a nossa vida e a nossa casa. Senhor, há pessoas que estão sobrecarregadas e vulneráveis orando agora junto comigo. E eu te peço, traga o teu refúgio, traga a tua graça, traga a tua direção para essa vida. Ajude, Senhor, com teu poder divino e a tua sagrada palavra para guiá-la e protegê-la de todo mal. Senhor, a tua palavra garante que o Senhor é refúgio e força e uma ajuda presente em tempos de dificuldade. Envia ajuda, Senhor, a esta vida, a esta casa.
Nos inclinamos diante da Tua promessa agora e declaramos que a Tua mão protetora está cobrindo e está guiando essa pessoa nesse momento desafiador. O Senhor dará saída. O Senhor dará escape em nome de Jesus. Proteja esse coração do medo, proteja essa mente da confusão e proteja seu corpo de todo e qualquer tipo de dano. Senhor, dá sabedoria para essa pessoa navegar pelo caminho à frente e coragem de andar nele, sabendo que o Senhor vai à frente de nós e nós seguimos na tua sombra. Cerque-nos, ó Deus, com teus anfitriões angelicais e deixa a tua paz nos envolver como uma fortaleza. Eu confio no Senhor, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, onipresente e sempre presente. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Pai, em nome de Jesus Cristo, decretamos que as riquezas e a provisão do Senhor encham essa casa. Declaro que nunca faltará qualquer forma de riqueza para atender às nossas necessidades físicas e materiais. Estamos confiantes em Ti, Jesus, na promessa que o Senhor é um Deus justo e que nada faltará àqueles que amam o Senhor. Profetizo aumento e transbordamento nessa casa e declaro que sempre teremos mais do que o suficiente para que possamos ser uma bênção para os outros e também para o reino de Deus. Senhor, declaramos o que está escrito na Tua palavra em Lucas capítulo 6, verso 38, e declaramos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo poder de falta, de diminuição, todo poder de escassez não tem poder sobre a nossa vida. Declaramos por terra todo tipo de ataque às nossas finanças, à nossa casa, às nossas oportunidades e nossas provisões. Estamos confiantes de que a nossa casa experimentará abundância hoje e todos os dias ao longo dos próximos anos, em nome de Jesus Cristo. Riqueza e riquezas estão nessa casa. Essa casa é uma casa abençoada pelo Senhor. Essa família é uma família abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Profetizo que dentro dessa casa as ocasiões especiais são pacíficas, positivas, revigorantes e alegres. Profetizo que os momentos memoráveis de aniversário, de feriados, de momentos que a família está junto em casa, declaro que há carinho, há amor, há cumplicidade, porque a presença do Espírito Santo reside nessa casa. Sim, o Senhor está nesse lar. Eu declaro que todo planejamento maligno para contrariar esses eventos e reuniões está por terra e que nenhum tipo de estresse e conflitos haverá nessa casa. Quebro todo poder e espírito de trevas que interrompa essas memórias familiares ou crie divisão no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que esta casa ela é capaz de comemorar sem medo, cuidado ou preocupação, porque o Espírito Santo é o árbitro dessa casa. Profetizo que aniversários, churrascos, formaturas, jantares, almoços, feriados e férias são todos abençoados, seguros, prósperos e festivos, porque o Senhor está na frente. Invoco o Senhor Deus para colocar a sombra de sua asa sobre esta casa e que tudo fique bem sempre que essa família estiver reunida e que seus amigos estiverem nessa casa. Declaro que essa família experimenta encontros de alegria em nome de Jesus Cristo. E oro para que nenhum espírito de inveja, de perturbação ou de opressão tenha poder sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Profetizo que essa casa é uma zona de exclusão aérea para as operações do inimigo. Nenhum tipo de ataque na mente, nenhum tipo de opressão tem o poder de agir dentro dessa casa. Eles terão sonhos proféticos. Eles dormirão bem, nenhum tipo de pensamento de tristeza, de abatimento, de depressão tem poder sobre essa casa. Assim como os filhos de Israel foram separados por Deus da praga de moscas que veio sobre os egípcios, assim também eu declaro essa casa
totalmente protegida das pragas do inimigo. Nenhuma força maligna, conspiração, plano ou obra de espíritos demoníacos pode acessar as instalações dessa casa. Eu profetizo em nome de Jesus que as portas dessa casa nunca serão acessadas por qualquer entidade que esteja em oposição a Deus. Quebramos todo o poder de encantamentos, todo trabalho e obra maligna, oculta, que possa ter entrado dentro dessa casa. Declaramos que nenhum tipo de praga, nenhum tipo de invocação maligna tem poder nas dependências dessa casa. Este lugar é um lugar abençoado, essa casa é abençoada, essa família é abençoada, esse ambiente é um ambiente livre de praga, de pestilência, de acidente, de tragédia e de calamidade ou travessura. Em nome de Jesus Cristo. E todas as forças das trevas e do mal devem cessar e desistir de qualquer manobra ou operação contra esta família. Esta casa está protegida pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. As ombreiras dessa casa estão protegidas. O telhado dessa casa, há uma cerca divina de prosperidade, de proteção e de bênção. E os anjos do Senhor estão acampados ao redor dessa casa. Declaro segurança e paz, porque essa casa é uma zona de exclusão aérea para o inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Profetizo que essa família cresce na graça e no conhecimento de Deus. Profetizo que essa casa, em nome de Jesus, está sempre avançando na compreensão espiritual e percepção divina. Eu profetizo que essa família é uma família imersa na palavra de Deus e essa família faz o que a Bíblia ordena. É uma família de princípios, é uma família abençoada, é uma família sadia. Dentro dessa casa tem comunhão, dentro dessa casa tem vida, dentro dessa casa nenhum mal pode perturbar. Eu declaro crescimento, aperfeiçoamento, expansão espiritual. Profetizo que esta casa tem tempo para oração e para estudo da Tua palavra. Eu profetizo, Pai, que esta casa terá pessoas maduras espiritualmente, estáveis, e que haverá salvação em todos dessa casa. Eu profetizo, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que nenhum mal pode impedir, abortar ou impedir o processo de maturidade em qualquer membro da nossa família. Guarda da influência dos amigos, guarda das influências ruins, Senhor. Nós decretamos que cada um dessa casa está protegido, está abençoado em o nome de Jesus Cristo. Este lar é um lar que pertence ao Senhor, nossos filhos pertencem ao Senhor. Nosso casamento pertence ao Senhor. Esta é uma casa de promessas, é uma casa abençoada no nome de Jesus Cristo. Pai santo e querido, decreto que a Tua vontade é conhecida e estabelecida nessa vida. Eu profetizo que essa casa anda na boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Como família, essa casa não vai errar o alvo, ela não vai sair do caminho, ela não vai se afastar da vontade de Deus. Eu profetizo, em nome de Jesus Cristo, que quaisquer distrações, interferências ou desvios que seduzam qualquer membro dessa casa para longe do plano perfeito de Deus se torna impotente agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, coloca, Senhor, um escudo de proteção sobre todos essa casa. Que nenhum tipo de inveja tenha poder sobre essa casa. Declaro que os corações e mentes ouvem a vontade de Deus com clareza e precisão. Declaro, Senhor, que esta casa não ouvirá a voz de um estranho, porque esta casa são as ovelhas do Senhor que ouvem a sua voz. E profetizo que venha o reino do Senhor, que sua vontade seja feita nesta casa, assim como é feita no céu, seja feita aqui nessa casa. Chamamos a vontade de Deus para dentro dessa casa, as oportunidades, as bênçãos divinas, as portas do Senhor, os ajudantes do destino, no nome de Jesus. E que toda a vontade de Deus se cumpra nessa casa e que se manifeste todos os dias dessa família, em nome de Jesus. Profetizo em nome de Jesus Cristo e te peço, Pai Celestial, que o amor do Senhor encha esse lar. Declaro que essa família é uma família de compreensão e compaixão. Eu declaro que todos são atenciosos uns com os outros dentro dessa casa e que eles mostram o amor de Cristo Jesus em todas as circunstâncias uns pelos outros. Que toda briga entre irmãos acabe e que haja amor dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais.
e que dentro deste lar existe cuidado, responsabilidade, ternura, comunhão, diálogo. Quero declarar, Senhor, que dentro dessa casa existe uma unidade, porque o Espírito Santo está habitando. Eu profetizo que essa família é uma família cortês, atenciosa e que olha para as preocupações dos outros antes de considerar as deles. Senhor, eu declaro que nessa casa se demonstra amor afetuoso. Eu declaro que toda dureza de coração, insensibilidade ou negligência de qualquer tipo não é mencionada uma vez dentro desta casa. Eu declaro que todos os dias essa casa exibe a compreensão e a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo e que a bênção do Senhor enche essa casa cada vez mais e mais. Amém e amém. Vamos declarar o Salmo 91. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. Um forte abraço e que Deus te guarde. Aprenda a crescer em silêncio. Infelizmente, muitas pessoas que poderiam avançar não estão avançando, porque falam demais. Contam tudo e tudo que podem para os outros. É dessa maneira que o inimigo está conseguindo roubar você. É dessa maneira que você está enfrentando lutas desnecessárias, está gastando energia em uma coisa que você não precisaria nem estar lutando, mas está lutando porque se precipitou. E nessa sua precipitação, você pode inclusive ser roubado nos teus projetos e nos teus planos. Eu quero poder hoje lhe ajudar a entender que no silêncio você cresce. Existe tempo para todas as coisas. Há um tempo de falar, mas há um tempo de silêncio. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque eu sei que tem muita gente aí que não está prosperando. Tem muita gente que vai ouvir essa palavra, que vai trazer à memória palavras e conversas que teve e que depois daquele dia, começou a ter problemas que não tinha antes. Vou te explicar por que isso também, certo? Então, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você e que você vai receber direções práticas para a sua vida e também para o seu futuro. Amém? Então, vamos andar juntos e também no final quero fazer uma oração especial por você. E a oração de hoje, na oração de hoje aqui dessa live, eu quero orar por tudo aquilo que tem sabotado os teus planos, teus projetos, para que não dê certo. Eu quero orar repreendendo todo esse mal em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero começar com um texto que é Gênesis capítulo 37. E vamos combinar de uma coisa? Se Deus falar com você através dessa live, você vai compartilhar com alguém, certo? Se Deus falar com você aqui nessa live, você vai compartilhar com alguém. Você vai mandar para alguém esse vídeo, em nome de Jesus. Deus vai falar com essa pessoa também. Gênesis 37, verso 5 diz assim: Teve
José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Já o odiavam, mas o odiaram ainda mais. E por que o odiaram ainda mais? Porque ele contou um sonho. Ele abriu algo. Preste atenção, se Deus quisesse que algumas coisas fossem públicas, ele teria mandado um profeta para profetizar para José na frente dos irmãos dele. Certo? Mas por que Deus deu um sonho para José? Porque era algo que não era para ser compartilhado. Tem certas coisas que Deus, sabe, nos honra publicamente. Nos honra publicamente, na frente de pessoas, em auditórios, em lugares, até lá no seu trabalho. Deus levanta alguém, seu chefe, seu supervisor, para pegar e dizer, olha, fulano aqui é o funcionário do mês. Tem feito um excelente trabalho, palmas para ele. Bem, público, honra pública, isso é maravilhoso também. Mas existem certas coisas que Deus fala no particular com a gente. E esse sonho aqui Deus deu para José no particular. Tem coisas que eu ouço de Deus no particular. Não falo nada para ninguém. Fico quieto. Porque eu sei. É conversa de Deus comigo. O máximo que eu vou compartilhar é com a minha esposa. Você tem que compartilhar teus sonhos. Eu quero que você guarde muito bem essa palavra. Você tem que compartilhar os teus sonhos com quem pode te ajudar. Então, não queira compartilhar o teu sonho com alguém que nunca te ajudou. Por que você vai compartilhar o teu sonho com quem nunca moveu, sabe, nem uma unha por você? A pessoa nunca lhe ajudou em nada. Pode ser uma boa amizade? Sim. Pode ser uma boa companhia? Também. Mas a pessoa nunca lhe ajudou em nada. E você está compartilhando um sonho com ela, se ela não vai lhe ajudar? A Bíblia diz que os irmãos de José já o odiavam. E o odiaram ainda mais. Depois que ele pegou e começou a contar, olha, Deus me deu um sonho do sol, da lua, de 11 estrelas. E tudo se dobrava a mim. Depois nós estávamos no campo, os feixes rodeavam a mim. Entenda que os dois sonhos que José teve foram sonhos proféticos. Falavam de promessa, falavam de exaltação, falavam de crescimento, falavam de prosperidade. E falava também que quem estava ao redor dele iria se dobrar a ele. E olha o que o homem me pega e me fala. O que faltou aqui para José? O que você acha que faltou para José aqui? Faltou percepção. Faltou percepção, faltou maturidade. Ele tinha que entender. Tem certas coisas que não se fala publicamente. Em Provérbios está escrito isso, que até o tolo se passa por sábio, mesmo não sendo, quando ele cala a boca, quando ele fica em silêncio. Sabe o que Deus nos ensina através dessa palavra aqui? É que a gente tem que ter percepção com quem fala. Com quem fala. Não é para todo mundo que você pode abrir um sonho, que você pode abrir uma parte da sua vida. Tem contratos que você está trabalhando neles, que você está aguardando assinaturas, que você não pode falar. Tem uma cláusula ali de confidencialidade em contratos que você assina. Sabe, tem coisas que tem um tempo a ser aguardado. Então, nós temos que ter esse discernimento espiritual. Sabe, se no mundo natural existe isso, quanto mais no mundo espiritual. Há coisas que não podem ser faladas, não podem ser compartilhadas. Ah, mas eu sinto vontade. Eu sei que você sente vontade de falar. Eu sei que você quer compartilhar a tua alegria com as pessoas. Eu entendo você.
sabe? Eu entendo que a gente quer que as pessoas se alegrem com a gente, que as pessoas sonhem com a gente, mas nós temos que cair na realidade, que a maioria das pessoas não vão sonhar com a gente. A maioria das pessoas, sabe, não vai ir junto com a gente, não vai junto com a gente, não vai, sabe, se alegrar, fazer festa com a gente. A maioria das pessoas não vai. É por isso que nas redes sociais, procura limitar um pouco, sabe, os sonhos que Deus tem te dado. Não é tudo que se posta. Tem certas coisas que Deus nos dá, que Deus nos abençoa, que não tem que serem públicas, tem que serem privadas. Se Deus quisesse que essa palavra, essa promessa fosse pública de José, ele teria enviado alguém. Só que José teve que aprender a penas duras. Sabe, a consequência de falar demais. A consequência é falar demais. Eu sou prova viva, sabe? Eu tenho um testemunho sobre isso. Quando eu estava como pastor integral da igreja, eu e a minha esposa passamos por muita dificuldade. E teve uma empresária que foi muito abençoada pelo nosso ministério, isso há 15 anos atrás, 14 anos atrás. Ela disse assim para mim: procura o melhor apartamento da cidade, que eu vou... Era uma médica. Ela disse: procura o melhor apartamento da cidade, que eu vou pagar o aluguel para você. Até hoje, eu estou esperando ela pagar o aluguel para mim. Ela nunca fez isso. E quando eu fui entrar na televisão, sabe que eu sei que os valores lá são altos, teve muita gente, sabe, que disse assim para mim: eu vou te ajudar, conta comigo, minha empresa vai ser uma parceira sua, do seu ministério. Dá para contar nos dedos quantas pessoas me ajudam. Eu entrei na televisão daí dessa vez, não como uma pessoa imprudente, sabe, não como um menino. Eu entrei na televisão sabendo do seguinte: eu tenho uma palavra de Deus e eu tenho recurso para poder pagar o programa. Eu não vou ficar dependendo de pessoas. Eu vou depender de Deus para pagar esse programa. E em muitas renovações de contrato que eu faço, porque eu faço contrato a cada 3 meses, eu sempre pago para usar a TV. E pago de acordo com as minhas condições. Pago com as minhas condições, não fico dependendo. Deus me abençoou para que eu pudesse pagar. Não dependo. Se alguém quiser me ajudar, ótimo. No programa de TV, ótimo. Se Deus levantar alguém para me ajudar, glória a Deus. Me ajudem muito. Mas eu não fico dependendo. Porque eu sei que as pessoas não sonham com você. A maioria não. Claro, eu não posso generalizar, porque há pessoas que nos ajudam. Há pessoas que são uma bênção. São pessoas que sonham comigo. Mas quem não sonha com você, não dá para entrar. Não dá para entrar, não dá para confiar, não dá para abrir certas coisas. É por isso que, se hoje você entende que essa mensagem está sendo um alerta para você, você que, sabe, fala tudo que vai comprar, tudo que vai fazer, tudo que Deus te inspirou para fazer, porque eu sei, tem pessoas muito inspiradas aqui nessa live e pessoas que vão assistir depois esse vídeo, são pessoas inspiradas, são pessoas que têm ideias como ninguém. Para de falar tuas ideias para todo mundo. Só compartilha com quem sonha com você. Só compartilha com quem pode ajudar você. Peça a Deus mais sensibilidade, mais percepção, mais maturidade das coisas, para que você não venha a ser roubado, para que você não venha a ser iludido e para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo material, emocional por causa disso. Sabe, eu aprendi a confiar em Deus antes de confiar nas pessoas. Se eu confiasse em tudo que as pessoas me disseram, eu estava quebrado hoje. Eu estava literalmente quebrado se eu confiasse em tudo que as pessoas me dissessem. Mas como eu tenho uma palavra de Deus,
eu sigo firme no meu propósito e faço conforme eu posso. Se eu não posso, eu não vou adiante. E é assim que nós temos que seguir. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. E eu quero fazer uma oração por você. Por você que tem tido atrapalho, sabe, nos teus projetos e nos teus sonhos. Se você precisa de oração, coloca aqui nos comentários que eu vou estar orando por você, certo? Eu vou fazer uma oração por você, para você que quer compreender mais sobre o mundo espiritual e que quer elevar o seu nível de fé, o seu nível de entendimento, e eu posso ajudar você em muitas áreas. Por isso eu quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global. O link está aqui na descrição, tá? Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. Está aqui na descrição do vídeo também.